Olá, meu nome é Marina e no vídeo de hoje eu vim para a minha cozinha para te dar dicas de conservação dos alimentos e te falar quais devem ou não devem ir para a geladeira. Mas antes de tudo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Por mais que possa parecer uma matéria de senso comum, muitas vezes a gente fica em dúvida se a gente deve levar o alimento à geladeira, se ele deve ficar na fruteira, se deve ser congelado ou só resfriado na parte de baixo. E esses cuidados com a conservação dos alimentos são muito importantes, porque além de evitar o desperdício, eles também vão evitar a contaminação por bactérias prejudiciais à nossa saúde, que podem causar desde desconforto abdominal, gases, até uma intoxicação alimentar. Por isso, os alimentos que têm mais risco de contaminação por bactérias devem ir na geladeira na parte de baixo. Por exemplo, manteiga, requeijão, queijo, leite. Os ovos devem ficar, de preferência, numa bandeja dentro da geladeira e não na porta. E de preferência nas prateleiras mais próximas do congelador. Então, se a sua geladeira é invertida, vai ter que colocar os ovos embaixo, naquela última prateleira antes do congelador. Já os molhos, os sucos, essas coisas que vêm fechadas e lacradas, eles só devem ir à geladeira depois que foram abertos. Então, enquanto ainda não abriu o ketchup, por exemplo, também, você não precisa colocar na geladeira, pode ficar na despensa. Se for daquele suco feito em casa, batido suco natural no liquidificador, por exemplo, dê preferência para guardar na geladeira em jarra de vidro, porque guardando em jarra de plástico, o gosto fica na jarra. E se você comprou carne, peixe, frango, alguma coisa desse tipo, ele só pode ficar na geladeira, na parte de baixo, se você for consumir no mesmo dia. Então, comprou e vai consumir naquele mesmo dia. Caso contrário, eles devem ir para o congelador. Quanto aos vegetais, a conservação varia de acordo com sua característica individual. Por exemplo, cebola, alho, banana, maçã, não precisa ser conservado em baixa temperatura. Laranja, a melancia, melão, abacaxi, mamão, eles devem ser levados à geladeira depois de cortados. Então, enquanto a fruta ainda está inteira, ela pode ficar na fruteira. Depois que cortou, leva para a geladeira, mas toma bastante cuidado porque perde rápido. E esses tipos de frutas que tem muita água não podem ser levados ao congelador, porque eles vão ficar murchos, vão perder toda a água. Então, todo alimento que tem muita água na composição não deve ir ao congelador, porque perde totalmente as características. É o mesmo para folhas verdes, né? Alface, couve, etc. As frutas que amadurecem muito rápido, elas podem ser levadas à geladeira para atrasar um pouco essa maturação. É o exemplo de pêssego, manga, morango, o próprio mamão antes de cortar. Isso daí vai atrasar um pouquinho a maturação, que é o papel da baixa temperatura nesse caso. Sobre as verduras de folha, elas devem ser guardadas na geladeira, de preferência mais longe do congelador, ou seja, se a sua geladeira é como a minha, que tem um congelador em cima, tem que colocar as folhas lá embaixo, na gaveta lá de baixo. E também devem ser guardadas em sacos plásticos, porque se você não colocar dentro de um saco plástico, o frio vai queimar as folhas e elas vão perder super rápido. As marmitas devem ir para a geladeira, mas antes de colocar na geladeira, espera esfriar. Já no congelador, elas podem ficar armazenadas por mais tempo. Eu fazia marmita antigamente, teve uma época aí, durante bastante tempo, que eu fazia marmita e congelava, porque era mais prático. Mas, pra ser sincero, eu não gostava muito não, porque acabava perdendo um pouco o gosto da comida. Então, eu prefiro fazer menos marmita e deixar na parte de baixo da geladeira, que assim elas vão durar em torno de 4 a 5 dias, então dá pra semana inteira. Já os alimentos como pão, mel, pó de café... Gente, tô bem ilustrativa, né? Esses tipos de alimentos não precisam ir pra geladeira. Basta você não deixar que o sol bata neles. Então, guarde esses alimentos em potes fechados ou na própria embalagem e deixe ao abrigo do sol, num local fresco, num local que não vai... Local fresco tá bom, eu já falei. Fresco era já. Mas fresco arejado é muito batido. Os pães até podem ser levados para a geladeira, mas isso é só se você quiser conservar por mais tempo.
porque ele acaba ficando um pouquinho mais seco, às vezes perde um pouco do sabor. Pó de café só vai na geladeira se for usado. Uma dica excelente, inclusive. Pega a borra do café, daquele café que você coou, coloca umas gotinhas de limão numa vasilhinha e coloca dentro da geladeira, que ele vai absorver aquele cheirinho de geladeira, aquele cheiro ruim que fica às vezes. Uma outra coisa que é muito importante em relação à conservação dos alimentos e à prevenção de contaminação é quando você for descongelar um alimento que estava no refrigerador, você passa ele para a parte de baixo da geladeira. Nunca descongele deixando ele em cima da pia, deixando ele no sol, sei lá, coisa que eu já fiz também. Porque isso daí aumenta muito o risco de contaminação. E evite ficar abrindo a porta da geladeira, porque isso atrapalha a circulação do ar lá dentro e também acaba o que prejudica o processo de resfriamento. Eu tô pensando em criar uma série de vídeos com a tag Marina Ensina, dando dicas práticas para o dia a dia. Mas para isso eu preciso saber se você gostou desse vídeo. Então comenta aqui embaixo e já aproveita para me contar quais dicas você quer ver por aqui. E outra coisa, gente, se alguém souber como é que tira essa paradinha daqui, ó, sem arranhar a geladeira, deixa aqui nos comentários também, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!